Olá, estudante técnico em biblioteca. Agora vamos para a nossa segunda aula, na qual vamos explorar a nossa segunda competência, que é esclarecer e direcionar os clientes quanto aos serviços e produtos oferecidos pela empresa. O foco no cliente e sua satisfação tem sido muitas vezes um aspecto diferencial que muitas empresas têm investido. Como a gente falou na primeira aula, a questão da imagem da empresa ela pode estar muito atribuída à forma do atendimento. Logo, se faz necessário, durante o atendimento, esclarecer ao máximo e direcionar sobre um produto ou um serviço. Ou seja, é importante que o atendente ele não só traga informações sobre o produto, o serviço, mas consiga trazer conhecimento, consiga trazer exemplos de utilidade daquele produto, daquele serviço, consiga contextualizar com a expectativa do cliente, porque muitas vezes um determinado produto para um cliente ele pode ter um sentido, para outro ele tem outro. Então é interessante o atendente, quem está fazendo o atendimento, compreender. Aliás, isso é um aspecto da ética da alteridade, se antecipar no sentido de compreender uma necessidade no outro, de maneira a atender da melhor forma possível. Um atendimento que prioriza direcionar o cliente e esclarecer sobre qualquer dúvida pode também ser um traço, uma característica do atendente, como pode estar na cultura organizacional. Como já refletimos sobre o conceito de cultura, vamos tentar trazer toda aquela reflexão para o contexto da empresa. Ou seja, como é que uma empresa ela se organiza, como é que os processos fluem dentro dela, como é que as pessoas se posicionam sobre determinado problema. Tudo isso desenha e elabora o que a gente chama de cultura organizacional. A cultura organizacional ela está associada ao que a gente chama de identidade estratégica da empresa, ou seja, a missão da empresa, a própria identidade, a visão da empresa, os valores, o código de ética. Tudo isso faz parte e consolida a cultura organizacional. Na verdade, a cultura organizacional ela ultrapassa essa documentação, né, que fala da visão, da estratégia, ela vai mais além. Porque como a cultura se refere ao costume, se refere a um traço, se refere a uma forma de se comunicar, a cultura organizacional, nesse caso, ela determina a forma como os colaboradores agem. Logo, o atendimento na empresa A, B ou C, ela pode ser, esse atendimento ele pode estar totalmente atrelado, pode e deve, à cultura organizacional construída pela instituição. A cultura organizacional ela pode ser definida, desenhada por vários procedimentos. Em geral, trata-se de um procedimento de gestão, ou seja, a estratégia da empresa é que tem que determinar a cultura organizacional. Isso parte, como já foi dito, do planejamento estratégico, que envolve missão, visão, valores, identidade, como pode também conter o próprio histórico da instituição. Isso reflete na forma de comunicação, nos procedimentos e nos fluxos dentro de uma determinada empresa. Logo, pensar na cultura organizacional é importante para pensar a forma como naquela empresa se realiza o atendimento ao público. Ou seja, se a empresa ela tem uma missão, se ela tem uma visão, se ela conserva valores, é natural, é fundamental que todos esses aspectos reflitam e reforcem, encaminhem um atendimento. É uma forma do atendente contribuir com a empresa, né, de maneira que ela alcance e chegar onde ela quer, que ela desempenhe a missão atual e que ela conserve os valores descritos nessa cultura organizacional. Por falar em cultura organizacional, vale a pena lembrar que o código de ética, como já foi mencionado na primeira aula, ele também integra a cultura organizacional. Se sabemos que ética se refere ao modo de ser, né, moral, ao costume, caráter, isso quer dizer que a forma de uma empresa funcionar está ligado ao comportamento ético e moral.
E isso tudo pode também estar organizado num código de ética da instituição. Conforme consta no nosso caderno, há um capítulo com algumas dicas de atendimento. Tratam de citações de algumas publicações sobre atendimento ao público que vale a pena aqui, na videoaula, fazer uma reflexão sobre alguns. Vejamos o primeiro. A forma mais eficiente de descobrir o que o cliente realmente deseja é fazer com que ele mesmo descreva suas necessidades. A responsabilidade por coletar essas informações é sua e quanto maior for sua responsabilidade em fazer as perguntas corretas, mais você aprofundará o perfil do cliente e, como consequência, aumentará seu resultado de vendas. Essa citação ela faz referência à responsabilidade que o atendente tem que ter com o cliente. Refletir sobre essa citação é interessante trazer a discussão que já foi feita sobre ética da alteridade. Se a ética da alteridade ela pressupõe uma preocupação com o outro, ou seja, ela pressupõe que a gente saia um pouco do universo do eu e se preocupe com o outro, isso quer dizer que a responsabilidade em conhecer a necessidade do cliente pode ser interpretada à luz da ética da alteridade. Ou seja, isso deve ser visto como um comportamento, né, como uma cultura de atendimento. O atendente, de fato, ele tem que estar atento às nuances, os detalhes que pode trazer para ele informações, render informações importantes sobre a necessidade do cliente. É sabendo da necessidade do cliente que se pode fazer um atendimento eficiente e eficaz. Vamos à segunda citação. Nunca prometa demais só para fechar uma venda. Na economia atual, sensível ao atendimento, a transação não termina nesse momento. Nessa hora ela apenas começa. Confiabilidade significa honrar as promessas feitas e só fazer as que podem ser cumpridas. Essa citação ela nos remete à discussão sobre o direcionamento e esclarecimento ao cliente. Ou seja, é importante que no ato do atendimento, no ato da venda de um serviço, de um produto, estejamos munidos das informações e é interessante também que essas informações sejam compartilhadas da forma mais sincera e transparente. Porque uma venda, um atendimento, ele nunca se encerra naquele fato, naquele momento pontual. Ele sempre gera desdobramento. E para que não tenhamos problemas futuros, é interessante que o atendimento, o direcionamento, ele seja dado na medida certa. É exatamente o que diz essa citação. As citações exploradas, elas servem para nortear a nossa reflexão sobre atendimento. Certamente você, estudante técnico em biblioteca, fará algumas associações sobre as dicas e citações que a gente traz no caderno, sobre o dia a dia do atendente, por exemplo, numa biblioteca. Chegamos ao final da nossa aula, cumprimos nossa segunda competência e finalizamos a nossa disciplina de técnicas de atendimento ao público. Eu espero que toda a discussão ela tenha gerado uma reflexão efetiva, produtiva, né, para o técnico em biblioteca. Nós vamos continuar nossas atividades no ambiente, continua à disposição no ambiente e eu sugiro a leitura do caderno, né, sobretudo as sugestões de publicações extra-caderno que estão lá, que vale a pena para aprofundar o exercício, a discussão sobre atendimento ao público. Até lá.